Mateus capítulo 27. O verso é o 27 também. Nós estamos numa série de mensagens e quem está pegando essas mensagens aí, elas se conectam umas às outras, né? Quem perdeu uma, vá lá no YouTube, assista ou baixe o app da igreja e assista lá também, amém? O tema dessa mensagem é livre das maldições. Porque se você pegar a primeira mensagem que a gente deu lá no mês passado, antes do encontro com Deus, né? Antes do seminário de cura das mulheres, ali começou. Uma semana antes, depois, naquela semana do seminário, foi sobre o perdão. Eu não pude estar aqui, quem ministrou foi o Jonathan, esse que falou aqui agora, né? E a partir dali, então, são uma série de mensagens. Hoje é a quinta mensagem, é o quinto milagre da cruz, amém? Mateus 27, 27 diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a roupa e tiraram toda a roupa. Perdão. Não sei onde que eu vi roupa. É tropa. Óculos novo e tem dessas coisas, ainda estamos nos adaptando. Deixa eu ler de novo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate e teceram uma coroa de espinhos e puseram-na na sua cabeça e colocaram um caniço na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, o levaram para ser crucificado. Oremos. Pai, está aqui a sua palavra. Fala conosco nesta manhã. Se revele a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse bem atento ao que Deus vai falar com você hoje aqui nesse lugar. São coisas que o Senhor vem revelando durante as semanas e que talvez aquilo que você não entende a respeito da sua vida, por que algumas coisas não acontecem, por que você rompe em algumas áreas da sua vida e em outras áreas você não rompe. Essa questão de quebra de maldição acompanha esse ministério desde o início. Então, algo que a gente tem propriedade para falar é sobre esse assunto. Apesar de que hoje, sexta-feira, nós deixamos só pela manhã, mas durante todas as sextas-feiras, de manhã e à noite, nós pregávamos sobre isso, nós ensinávamos sobre isso. E agora chegou esse momento aqui. Mas é algo novo, algo que o Senhor está falando. Então, entenda que isso que aconteceu foi antes da cruz. E o antes da cruz, Jesus derramou o sangue dele por 7 vezes na terra. Eu ainda não falei sobre isso, vou falar. Mas aqui é a quinta vez que ele derrama o sangue. E esse momento aqui é o momento onde os soldados, então, eles vão tecer uma coroa de espinhos. E essa coroa de espinhos, ela foi pega lá em Israel, né, lá naquele lugar onde Jesus estava. E eles pegaram de uma planta chamada Zizipus, espina. Eu não sei se essa é a pronúncia, tá bom? Mas é uma planta que está lá em Israel. E cada espinho media-se 2,5 centímetros ou até mais. E eles teceram isso, enrolaram aquilo, né, os soldados romanos, e colocaram na cabeça do Senhor.
Mas a gente precisa entender o seguinte, que devido a toda essa brutalidade que eles teceram essa coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus e ainda bateram com um caniço, né, na sua cabeça, e para entrar ainda mais os espinhos, e ali então derramou-se o sangue na terra da sua cabeça. Mas a gente precisa entender o que é esse significado da maldição. Essa maldição espiritual. Deixa marcadinho aqui sua Bíblia. Vamos lá para Deuteronômio. O capítulo é o 28. Capítulo 28, verso 45. Se você não tem muita habilidade com a Bíblia, vai só acompanhando aqui, tá bom? Eles vão colocar ali no telão. Estou usando a NAA, tá bom? Diz assim: todas as maldições virão sobre vocês e os perseguirão e os alcançarão até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor Deus, para guardarem os seus mandamentos e os estatutos que Ele os ordenou. Então, a gente precisa entender que as maldições, elas vêm acompanhando o ser humano. Gente, entenda uma coisa, isso tem que ficar claro para vocês. Eu não sou uma pessoa que fica vendo maldição em tudo. Não sou esse tipo de pastor. Eu entendo que as maldições que nós carregamos, elas vêm até Jesus, amém? Quando Jesus entra na pessoa, é quebrada todas as maldições, são quebradas todas elas, amém? Claro isso para vocês? Mas e por que algumas pessoas continuam amaldiçoadas? Hoje você vai aprender, hoje você vai entender que talvez você seja essa pessoa. Por que numa área rompe e na outra não rompe? Por que você recebe uma bênção aqui e ali não recebe? Então, essas maldições, elas vêm perseguindo a pessoa durante anos para dominar a pessoa e destruir a pessoa. Mas como é que é isso, pastor? Você não acabou de falar? Você vai entender. Olha o que diz Provérbios, o capítulo é o 26, Provérbios 26, 2, diz assim, para você entender. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpra. Tem outra versão que diz assim, como o pássaro no seu revoar, como a andorinha fazendo o seu voo, a maldição sem causa, ela não tem poder. Amém? Então uma maldição sem causa não tem poder, mas com causa tem. Com causa continua tendo. Olha só, 2 Pedro 2,14 vai dizer assim também. Então, por isso você tem que, essa igreja aqui, você tem que ler a Bíblia, gente. Para você saber abrir. Você tem que ficar bom de Bíblia. Amém? Diz assim, eles têm os seus, esse eu preciso que você abra para mim, segunda carta de Pedro, ou epístola, 2,14, agora muda para mim e coloca na revista atualizada, por favor. Coloca aqui para mim. Revista e atualizada. Então lá. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando, ou seja, enganando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Então, quando a pessoa ela continua nessa prática desses pecados, ela continua praticando coisas que Deus abomina. Por isso, hoje, gente, pecado para muita gente não é mais pecado.
Então, a maldição sem causa não encontra pouso, amém? Como diz a Bíblia. Mas com causa encontra pouso. Então, se a pessoa continua na prática dos erros e falhas e pecados, vive lá, não se casou, está vivendo em fornicação, uma bagunça a vida da pessoa, não foi lá no cartório regularizar a sua situação, está vivendo em fornicação, em pecado. A maldição alcança esta pessoa. Amém, gente? Estou dando exemplos práticos aqui para vocês entenderem. Porque talvez seja o seu caso. Você já veio para Jesus, até já batizou, mas chega na hora de oficializar o matrimônio e não quer. Então isso vai alcançar a pessoa. Ou então vai viver maritalmente com uma pessoa, né? Querer viver... esses papos aqui que de vez em quando sai uma pérola. Amizade colorida. Quer viver uma amizade colorida. Isso é 1980. O que era amizade colorida? Os jovens se encontraram e foram morar juntos. Não é? Praticar sexo. Ninguém vai morar junto sem praticar sexo. Né, gente? Fazer a cereja do bolo lá não tem. Por favor. Então, a gente precisa entender isso. A pessoa, essa maldição, ela vai alcançando essa pessoa. Se persistirmos nos nossos pecados, somos chamados de filhos malditos. Quem está entendendo aqui, diga amém. Glória a Deus. Então, olha só, agora eu queria que você entendesse um pouquinho. Eu sei que eu estou viajando um pouco aqui, tá? Mas eu não tenho como ficar só no texto lá sem te dar uma base. Sem te dar uma base para aquilo que eu quero chegar. Isso aqui é tudo uma introdução para você entender o que é maldição. Senão você não entende por que Jesus quebrou lá, por que Jesus foi colocado essa coroa de espinhos nele. Tem um propósito nisso. Não foi só uma maldade dos romanos. Havia um propósito nisso. Então, em Gênesis capítulo 38, olha só o que está escrito lá, a partir do verso 13. Aí eu vou explicar o texto. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu, disfarçou-se e sentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto, e então se dirigiu a ela no caminho e disse: venha, quero ter relações com você. Deixa eu te explicar aqui. O Judá, ele é da tribo de Judá, é um dos filhos, né, lá do Jacó. Está na linhagem. Ó. Amém, gente? Então, esse Judá aí, ele perdeu a esposa. E ele estava de luto. Logo depois, o que acontece? Acaba o luto dele, mas ele tem uma nora. E essa nora, essa mulher ali, a Tamar, acabou que morreu o marido dela e tinha que sempre casar com um irmão. O irmão tinha que suceder a herança, ou seja, a herança do pai, a linhagem, tinha que seguir ali. Mas quem era para assumir essa jovem não quis. Então ele relacionava com ela, que é Onã, se não me engano, ou eles jogavam o sêmen fora. Por isso que criança não pode estar aqui para ouvir essas coisas. Que é papo de adulto, amém, gente? Por isso não deixa a criança nesses cultos aí. Então o que ele era? Na hora da relação sexual, jogava o sêmen fora e tal, e Deus, matou um. Foi o outro, fez a mesma coisa, matou o outro. Aí o Judá falou assim: opa, não vou dar meu filho aí nessa aí, mais um filho eu vou perder, que era o Selá. Ele falou: não fez isso.
Então ela já estava já num tempo assim desanimada. Ela se vestiu de prostituta e o povo falou: ó, o teu sogro está indo lá para tosquear as ovelhas, é tempo de festa, tempo de grana no bolso. Ele está indo lá para uma cidade. Ela pegou e se vestiu bonitinha, foi lá no caminho e ele foi lá para pegar uma prostituta. E quem é a prostituta? Sua nora. Logo depois, o que acontece? Ela comeu uma sementinha, cresceu. Aí vieram falar pro Judá: ó, a fulana de tal lá está grávida, se prostituiu. Ah, manda matar, vamos apedrejar essa bicha velha aí. E aí, mas ela se calçou, né? Mulher bicho esperto. Ô, meu pai, ainda mais as de hoje estão ligadas aí. Por isso que o homem de Deus tem que se envolver com mulher de Deus, porque piriguete aí fora está cheio. Para dar tombo e depois levar na justiça para pegar 30% do salário. Aí é o seguinte, o que aconteceu? Ela tinha se calçado. Ela pegou o cajado dele e mais uns negócios lá. E falou assim: não, a pessoa que é dona disso aqui é que é o pai dessa criança. Aí o Judá teve que engolir. O que ele fez? Se prostituiu. Foi saciar o seu desejo carnal. O que tem a ver isso comigo e com você? Aqui o exemplo é prático. Lá em 2 Samuel capítulo 13, não precisa abrir não. Depois você lê em casa, que é longa a história. Davi tem os seus filhos. E um deles é Aminon. E o nome da filha de Davi é Tamar também. E o Aminon se apaixona pela irmã, meia-irmã, porque eram filhos só do pai, não da mesma mãe. O Davi primeiro se prostituiu, adulterou, ficou com a mulher do Urias, mandou matar o marido e ficou com ela. Já está, a maldição está vindo, seguindo. Ela vai alcançar a pessoa, amém, gente? Não é isso que está escrito em Deuteronômio? A maldição alcança. Quando não tem proteção de Deus, a maldição vem alcançando. Aí o que aconteceu? Da tribo, da linhagem de Judá, nasce Davi. A maldição alcançou Davi, de Davi alcançou o filho e alcançou a filha. A filha Tamar foi abusada pelo irmão, cometeu um incesto ali. Que deveria, aquele rapaz, que era o Aminon, por ele ter cometido isso, pela lei de Moisés, tinha que trazer em praça pública e apedrejar o bichão lá. Davi fez vista grossa. Gente, o que é lei, tem que se cumprir. Mas ele não fez isso. Botou pano quente. O irmão, que era o irmão de sangue, por parte de mãe, que era o Absalão, ficou extremamente revoltado com aquilo. Mas ele falou assim: uma hora eu vou me vingar desse cabra aí. Eu vou me vingar desse Aminon aí, que é meu irmão. E um dia, ele preparou a tosquia também das ovelhas. Lá na mesma tosquia que Judá foi, né? Agora aqui está acontecendo de novo. A maldição alcançando. E aí, o Absalão falou para os servos dele: quando o Aminon estiver bem chapado de cachaça aí, né? Nem sei se é cachaça, mas de vinho que seja. Cachaça é Brasil, né? Quando o cara estiver embriagado com álcool, então pega lá ele para matar. E foi o que aconteceu. A maldição alcançou. Amém, gente? Sei que essa palavra aqui ela não é tão agradável, tem gente até dormindo aqui já. Porque isso aqui vai quebrar a maldição na sua vida. Você acha que o diabo está interessado se ser livre disso aqui? Vai botar sono em você.
Sabe que o diabo põe sono aqui na igreja? Por que em casa você fica até 3 horas da manhã na internet e não dorme? Por que você vem para a igreja 10 horas da manhã e está dormindo? Já pensou sobre isso? Ali, estão abençoados dormindo. Ó, não sou eu que estou dando sono em você, tá? Preste atenção aqui. E fique ligado, porque se você não ficar ligado, o inimigo vai montar no teu colo aí. Ou no teu ombro aí. Bom, então, o Davi, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu. Está vindo, está alcançando. E agora, outra coisa que a pessoa, então, agora ela se acha uma vítima. Muitos cristãos, elas se vitimizam. E a pessoa, quando ela diz assim, não, pois me fizeram mal, e é isso e aquilo, e começa a se vitimizar. Sempre a culpa é de alguém. Pela situação que ela viveu, ela não consegue se perdoar. Ela não consegue, o perdão na cruz não consegue alcançar ela, porque abandonaram ela, porque deixaram dela, porque estava com o casamento marcado e no dia a pessoa abandonou, e a pessoa vai guardando isso. Ou o pai ou a mãe abandonou também. Gente, eu sei que essas coisas são dolorosas, ninguém está dizendo que não é. Porém, eu preciso entender que o que Jesus fez por mim na cruz, e antes de ir à cruz, isso quebrou todas as maldições que me acompanhavam. Amém, gente? Isso tem que quebrar. O que Jesus fez tem que quebrar. Porque senão eu me torno um cristão amaldiçoado, porque eu o aceitei. Filhos malditos a gente tornou. Então, muitas vezes o que a defesa dessas pessoas, elas atacam. Nitidamente, dentro da igreja, a gente vê a pessoa se rebelando contra uma autoridade, se rebelando contra a figura, muitas vezes, do pastor, porque eu represento o pai que abandonou. Eu represento, porque muitas vezes o pai, ele é para dar carinho, né? Por isso que às vezes a gente vai abraçar pessoas assim, elas são geladas, né? Não conseguem abraçar a gente. O nosso abraço é abraço de pai, não tem intenção nenhuma em você. É simplesmente acolher como pai, que a figura pastoral é a figura do pai. Então, quando a gente vê aqui que Jesus, ele se tornou esta oferta pelos nossos pecados, e ele era uma vítima em nosso lugar. Mas quando eu não entendo isso, eu me assumo como vítima, e aquilo que Jesus fez por mim ali, antecedendo a cruz, eu não recebo o quinto milagre. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é muito forte. A pessoa não consegue receber. Ela vai até um tempo. Ela vai até um lugar. Ela começa a desenvolver, um exemplo, o ministério aqui da Igreja da Aliança, é o ministério de célula. Então a pessoa, ela já chega, vai nos encontros, vai batizar, ela vai se preparando, vai crescendo, começa a discipular, começa a crescer na vida espiritual. Só que as coisas dentro dela não estão bem resolvidas. Então ela vai até um lugar, chega ali, dá na trave. Às vezes a gente até colocou uma célula na mão da pessoa. Daqui a pouco ela chuta aquilo para cima e vai embora. E abandona discípulos, abandona almas. E por quê? Porque ela não deixou ser tratada por Deus. Todos nós precisamos, por isso a gente tem muito seminário de cura aqui. A pessoa servir a Deus curadas. Não foi o que vimos aqui há 2 semanas atrás? Quer ver? Coloca para mim aqui, porque eu acho que está na RA mesmo, que é na NA, talvez não esteja. Hebreus 9,14. Então,
Olha só o que está escrito ali em Hebreus 9,14. Diz assim, que o Senhor vai nos purificar com o seu sangue, purificará a nossa consciência das obras mortas, que eu falei aqui. Essa palavra, talvez você não estava aqui há 2 semanas atrás, assista lá. A consciência das obras mortas, o Senhor vai purificar o quê? São as imagens que ficaram na sua cabeça das pessoas que abusaram de você. Isso não sai de lá. Você não é um autômato, você é uma pessoa que Deus colocou nesse mundo e colocou o seu espírito. Você viveu para Deus, amém? Só que todas as imagens que você carrega do seu passado, elas estão no HD lá dentro, não sai de lá. Porém, o Senhor tem que purificar essas obras mortas, porque senão elas se tornam vivas na sua vida. E a pessoa não sai desse calabouço espiritual. E a sua mente sempre está te condenando e o diabo pega aquilo e daí começa a evoluir. E quando eu vejo aqui, aí ele diz assim, aí sim, depois que o Senhor purifica, aí eu posso servir ao Deus vivo. E muitas vezes as pessoas estão servindo ao Deus vivo, cheio de caraminhola, cheio de minhoca na cabeça, cheio de coisa arada que não abriu, o coração está duro, tem coisas que estão guardadas lá dentro do porão da sua alma. E se você não abrir para Deus, se você não jogar para fora, para que o sangue de Cristo te purifique, você fica desse jeito. E uma hora vai dar o PT, né? Vai dar uma perca total aí na sua fé. Amém, gente? Então eu preciso compreender essas coisas. E aí a pessoa, o que ela faz? Ela faz que nem Absalão. Ela começa a guardar um monte de mágoa. É mágoa para lá, é mágoa para cá. E o Senhor não quer que você guarde mágoas. E Ele não quer que você se vingue. Porque a pessoa fica tão vítima de tantas coisas que ela começa a se vingar de todo mundo. A vitimização dela faz ela se vingar. Faz ela atacar. Ela sempre está armada. Você já viu uma pessoa que sempre está assim de braço cruzado? Porque ela sempre está no... Isso aqui, a psicologia... Tudo bem, você pode até ficar de braço cruzado, amém. Mas isso aqui é a psicologia, ela ensina que é a defesa da pessoa. É a defesa. Isso aqui chama rendição ao Senhor, amém? Você está rendido ao Senhor, você levanta a mão. Não é para se render só para Rony ali fora, ali. Levanta a mão aí. Dá glória a Deus, irmão. Não. Então, quando a gente vê aqui, olha só o que diz Romano 12, o verso 19. Tudo isso aqui é introdução ainda, tá bom, gente? Ainda nem entramos lá. Mas diz assim, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Olha só que forte esse versículo. Mas deem lugar à ira de Deus, porque é Ele que vai fazer a justiça. Pois está escrito, a mim me pertence o quê? A vingança. E eu é que retribuirei, diz o Senhor. O Senhor é que vai retribuir quem te fez mal. Sua parte é perdoar, amém? Sua parte é colocar na cruz. Tem gente que não rompe, porque sempre está magoado. Se eu falo uma coisa aqui, a pessoa já muitas vezes não vem na igreja mais. Porque esse pastor aí não sei o quê. Bom, eu não estou aqui para massagear seu ego. Estou aqui para te ensinar a palavra de Deus. Estou aqui para te instruir, para você sair do berçário gospel. Você está no berçário gospel, muitas vezes, quando você fica aí mimizento, vitimizando por tudo. Não quer crescer. Pode ir para um monte de igreja aí que hoje só prega o que você quer ouvir. E aqui a gente vai pregar o que você precisa ouvir. É diferente.
Aí sim, agora sim, vamos lá. Volta lá para Mateus 27. Mateus 27. O verso é o 29, vai dizer assim: e teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salve o rei dos judeus. Então, eles colocaram ali uma coroa de espinhos. Gente, como eu falei, não é um simples evento. Isso aqui é algo que Deus planejou. Mas o que tem a ver, pastor? Meu Deus, quanta crueldade. Essa coroa de espinhos, ele não está aqui nessa manhã, o Stefano está aí? Não, não está aí, né? Mas você sabia o que quer dizer essa coroa? Essa coroa no grego quer dizer Stéfanos. Que quer dizer coroa de vitória. Então, quando você chamar o Stéfanos aqui na igreja, você diz assim: você é uma coroa de vitória, hein, irmão? O nome dele quer dizer isso. Eu nem sabia. Mas quando fui pesquisar, aí, esta coroa de espinhos, a coroa de espinhos, tá, gente? Por isso que ele tem que ser coroado aqui com um espinho também na cabeça dele. Não é qualquer coroa, não. É essa aqui, ó. Então, essa coroa aqui quer dizer Stéfanos, que quer dizer coroa de vitória. Mas eles zombavam dele, se ajoelharam diante dele. Filipenses diz assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Vão ter que dobrar. Eles se ajoelharam aqui para debochar do Senhor. Eles dobraram o joelho para debochar do Senhor, mas um dia eles vão ter que dobrar o joelho. Todos eles que estiveram lá, naquele momento em que Jesus foi açoitado, vituperado pelos nossos pecados. Então, quando a gente vê isso aqui, é muito forte. É muito forte. Agora, para que você entenda o que tem a ver esta coroa aqui, comigo e contigo, e com esta maldição, a gente vai ter que ir lá para Gênesis, o capítulo é o 3. O versículo é o 17. Para você entender que existem coisas que estão incrustadas na palavra de Deus, e que talvez você não tinha percebido. Gênesis 3,17, diz assim: e a Adão disse, quem disse? Deus. Deus disse para Adão: por ter ouvido a voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, gente, tem que trabalhar, amém? Tem que trabalhar. Não tem como, vai ter que trabalhar. E ela produzirá também produzirá o quê? Espinhos. A terra vai produzir o quê? Espinhos. Até esse momento não produzia. Mas a partir desse momento começou a produzir. Olha só, preste atenção aqui. E ervas daninhas. Outro fala cardos, abrolhos, essas coisas. E você comerá da erva do campo, e no suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó o quê? Voltará. Você não vai voltar para a cinza, não adianta queimar você não. Botar você numa caixinha e jogar lá na praia. Jogar na chácara. Põe um morto lá na estante. Põe na caixinha, põe na estante. Não, você é pó, e ao pó você vai tornar. Amém?
Então, nada de queimar você, sabia? Isso é doutrina e costume dos romanos, e até anterior a eles, de queimar as pessoas. O Senhor falou para a gente virar pó, não mandou virar cinza, não. Então, mas isso aqui é um plus para você, já que você não sabia, fique sabendo aí. Esse negócio de queimar pessoas é contra a palavra. Amém? Amém ou não amém? Se você não concorda, fica com a sua, tá bom? Mas, eu quero me ater aqui nesse espinho. A terra, depois desta maldição que Deus decretou, começou a quê? Nascer o quê? Espinhos. O que é que foi na cabeça de Jesus? Espinhos. O sangue que derramou quebrou esta maldição aqui. Você pode dar um glória a Deus? Esse espinho que foi cravado na cabeça do Senhor quebrou a maldição. Quebrou essa maldição. Essa maldição espiritual. Tudo bem, continua um monte de praga nessa terra, mas a maldição espiritual que estava aqui quebrou. Você crê nisso? Então diga amém bem forte aí. Isso, para o diabo e o inferno escutar. Agora, veja bem. O diabo, ele se alimenta de pecado. Olha o que está aqui no versículo 14, no mesmo capítulo. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa de você, do que você fez, você é maldita entre todos os animais. É um animar mesmo. Todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Quem é pó aqui? Todos vocês são pó. Vocês não aprenderam agora? Que vocês não são cinza? Levanta a mão você que é pó. Você vai voltar para o pó, porque do pó você veio. E o diabo vai se alimentar dos seus pecados. Ele vai se alimentar da sua carne. Você entendeu agora ou não? Olha que interessante isso aqui. Então, a serpente que simboliza o diabo se alimenta do pó da terra. E o homem foi feito do pó da terra. E a comida do diabo são os pecados do homem. Ele vai se alimentar de nós. Porque esse versículo está dizendo isso, entre linhas ele está falando essas coisas. Por isso que quando a gente peca, a gente continua e prosseguimos naquela maldição dos cardos, dos abrolhos, dos espinhos. Eles continuam ali. O diabo tem autoridade, porque ele vai se alimentar do homem, que é pó. O diabo está se alimentando, veja, gente. Aqui nessa nação, né? Meu Deus, quanta maldição está nessa nação. Vem Lady Gaga, vem aquela outra lá, que veio antes dela. Madonna. Eles mandam todo esse lixo para o Brasil. Estão mandando essa montoeira de lixo, né? Agora aqui essa semana tinha show aí dos sertanejos aqui, sabe? Aí eu vi ontem na televisão, né? Cheguei à tarde, né? Bem tarde, vendo assim uma moça lá completando 37 anos lá de vida. Ah, não tem lugar melhor nesse mundo para comemorar o meu aniversário de 37 anos. Com certeza, não tem mesmo, é o mundo. Só que eu e você fomos comprados e lavados no sangue de Jesus. Então não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus, na sua casa, amém? Então eu preciso receber esse sangue que Jesus derramou pela coroa de espinhos para quebrar tudo isso, para quebrar essas maldições. Agora nós vamos ungir você com sangue aqui. Nada disso, o sangue já está sobre você. Eu simplesmente tenho que
me abster de algumas coisas para receber esta bênção. Eu preciso aceitar. Eu não posso me tornar mais vítima, porque Jesus foi uma vítima em meu lugar. Eu não posso querer vingança se o Senhor disse: minha é a vingança, eu destruirei quem eu quiser. Não é mais você que destrói. Não é mais você que se vinga. É o Senhor. E aí, eu, olhando, toda esta cena ali de Jesus, passando por tudo aquilo por nós, o apóstolo Paulo vai escrever algo assim, tremendo, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 em diante, diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um o quê? Um espinho. Se Jesus pagou o preço, foi colocado um espinho na sua carne, por mim e por você, para me libertar de todo o mal, amém? Para pagar todas as minhas maldições, para encerrar aquele ciclo de maldições. Se eu entendi isso, porque tudo aquilo que eu não entendo, eu não recebo. Se eu não entendo as coisas que estão na palavra, eu não recebo. Amém, gente? Enquanto você não entende, você não recebe. Talvez você não tenha entendido o porquê desta coroa na cabeça do Senhor. Foi para quebrar as maldições que estavam sobre a minha e a sua vida. E aí agora a gente vê aqui o apóstolo Paulo dizendo assim: para que eu não fosse ou não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, porque a Bíblia diz ali um pouquinho antes que ele foi lá no terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Então, ele diz assim: foi-me posto espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Porque, gente, quanto mais você conhece, mais a tendência do homem que detém o conhecimento é ficar orgulhoso, porque ele sabe mais que o outro. Ele sabe mais que o outro. Vocês que têm algum cargo aqui na igreja, sabem que às vezes você está olhando lá, você tem que ser muito humilde para ensinar quem está chegando, porque senão você, mas de novo, você não sabe nada, você nunca aprende. Você é burro mesmo. Essa é a tendência do homem. Tendência do ser humano. Deixa eu só ligar essa coisa aqui, só um pouquinho, gente. Opa. Estava dormindo, acordou. Viu? Então, diz assim, que é esse? Aí ele vai dizer assim, mas o que é esse espinho na carne de Paulo? Muitos acham que era o olho que ele não enxergava, e depois diz assim, se possível vocês me dariam os olhos de vocês. Ele falou isso. Mas, gente, o que a gente pode identificar aqui são as tribulações que ele passava, as lutas que ele enfrentava. No próprio capítulo 11 vai falar isso. Essas lutas que o crente enfrenta. Então entenda uma coisa, todo cristão vai ter um espinho na carne também. Eu não sei qual é o seu, mas isso vai servir de combustível para você vir buscar a Deus com mais intensidade ainda. E é o que ele fala aqui, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor para afastar de mim, e então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto você é muito cheio de si, o Senhor não pode te usar. Enquanto você é orgulhoso, o Senhor não vai te usar. Mas quanto mais você passando por essas lutas que você não entende,
Há lutas que vêm sobre nós que nós não entendemos. Mas o Senhor sabe. Porque Jesus já pagou o preço por nós. Só que agora Ele deixou uma caminhada para mim e para você. É a sua caminhada, eu não posso viver isso por você. Eu não posso viver a sua vida, você não pode viver a minha vida. Você tem que viver a sua vida. Mas o que você faz hoje vai determinar o seu futuro. O que você está fazendo hoje para Deus? Tem gente que acha que porque hoje já não estão mais na casa de Deus, ou já não estão tão intensos como eram na obra do Senhor, faziam tantas coisas para o Senhor, já não fazem mais nada. Mas estão aí sentados, vêm lá de vez em quando tem um evento na igreja, ou é uma volta do encontro, eles chegam, como se fosse um batizado lá na católica. Parece lá no batizado. Aí depois tem aquela cachaçada na casa, vocês sabem que vocês frequentavam isso. Aí a pessoa acha que está de boa, e que hoje está tudo bem. Só que o que ela está colhendo hoje é o que ela plantou há anos atrás. Mas o que ela vai colher lá no futuro se ela não está plantando nada hoje? Destruição. A maldição a alcançará. Porque são filhos malditos. É duro falar essas palavras aqui. Mas é a realidade, eu não posso encobrir a vocês. Eu não posso te encobrir o que Deus revelou. Eu não posso esconder o que está latente aqui. Aí ele vai dizer assim: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos. Aí ele vai falar aqui, ó. Ele mesmo já está respondendo. Ele mesmo está respondendo qual é o espinho na carne dele. Né? As privações. Se te tirar uma comida que você gosta, você... Não, eu preciso comer isso aqui. Mas e se o Senhor tirar? E se o Senhor não permitir mais? As perseguições. Nós vamos ser perseguidos. Não adianta, você tem uma marca aí dentro que é a marca da aliança de Deus. A marca do Espírito Santo está em você. Nas angústias. Sabe, muitas vezes a gente fica angustiado, não sabe por quê. Talvez o Senhor está fazendo você ficar angustiado para você interceder por alguém que você lembrou e que hoje está longe do caminho. E o Senhor está colocando uma paixão aí dentro de você por essas almas. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então, é que eu sou o quê? Forte. Então eu preciso entender que talvez chegou o meu momento, o momento do meu espinho. O momento de Jesus, do espinho dele, chegou. Mas talvez chegou o meu momento do espinho. E esse momento, agora, é o momento que eu preciso passar. Eu preciso entender ele. Você pediu lá, Senhor, afaste de mim esse espinho na carne. Mas se o Senhor falou assim, não, por enquanto não, fica aí, aguenta firme, que no momento certo eu vou tirar ele, porque aqui não foi o diabo que pôs, aqui é o Senhor que colocou. Amém? E você precisa entender essas coisas. Senão você espiritualiza tudo e sempre colocando a culpa no inimigo. Sempre é ele. E se for Deus? E se for o Senhor? A gente precisa entender essas coisas. E aí o último verso que eu queria compartilhar com vocês está em Gálatas, capítulo é o 3. O verso é o 13 e o 14. Pode vir para cá os meninos? Estamos encerrando. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Então, está tudo pago, amém? Eu preciso simplesmente aceitar.